Boa noite a todos, paz seja convosco. Estamos aqui para iniciar mais uma célula, a célula desta semana, e que Deus venha falar ao nosso coração, amém? Eu vou estar lendo uma passagem que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 25, eu vou estar lendo do versículo do 1 ao 13, que nos diz assim: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte, e a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E, tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? O nome dessa mensagem é O Noivo Vem e a Noiva Deve Estar Preparada. E todos nós, cristãos, sabemos que a igreja, nós somos a igreja, e que a igreja é a noiva do Cordeiro, a noiva do Cristo. E vai chegar um dia, aquele dia, em que Jesus vai voltar para encontrar com a igreja, ou seja, o noivo encontrar com a noiva, e a noiva, que é a igreja, deve estar preparada. Se comparando com uma moça que vai se casar, uma noiva, ela para encontrar com o noivo na igreja, ela tem que se preparar. E nesta mensagem nós vamos ver 4 características que uma noiva precisa no dia do casamento. E aí nós vamos comparar essa noiva com a noiva de Cristo. Então vamos ver essas 4 características. A primeira é: a noiva é preciso estar com as vestes brancas. Quando a noiva vai casar, não tem como a noiva entrar na igreja com as vestes sujas ou manchadas. Se ela fizer isso, é comparada como uma louca. Assim também somos nós, a igreja, a noiva de Cristo. As nossas vestes devem estar brancas, alvas, para encontrar com o noivo naquele dia, o noivo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 4, nos diz assim: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Amém? Não podemos estar com as nossas vestes contaminadas, manchadas, e todos nós sabemos que o que nos contamina é o pecado. Então nós precisamos vigiar. Talvez algumas pessoas devem estar pensando: poxa, se é o pecado que contamina, que suja as vestes, então não vamos ser salvos, porque algumas pessoas têm a mania de dizer que a carne é fraca e que o homem está sujeito a pecar. Sim, mas nós não podemos viver nesta versão sempre. E outra, o pecado em nossas vidas deve ser um acidente. Se nós praticarmos o mesmo pecado sempre, aquele vai virar um ciclo vicioso. E todos nós sabemos que não é fácil sair de um vício. Então, nós precisamos vigiar, mas uma vez pecando, nós precisamos fazer um conserto com Deus. Estamos sujeitos a pecar? Claro, todos nós estamos sujeitos. Mas uma vez pecando, temos que fazer um conserto com o Senhor. Lá no livro de 1 João, no capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus nos diz assim: olha, se confessares os vossos pecados, eu vos
perdoarei os vossos pecados e vos purificarei. Então, uma vez nós pecando, nós temos que chegar ao Senhor Deus, pedir perdão, errei mais uma vez, e para que nossas vestes estejam alvas, brancas novamente. Porque enquanto não pedimos perdão, enquanto não consertarmos com Deus, as vestes vão estar sujas, manchadas, e aí não tem como encontrar com o noivo dessa forma. Amém? Então, a primeira característica de uma noiva, as vestes devem estar alvas, brancas. A segunda característica de uma noiva, é preciso estar adornada, preparada. É preciso que a noiva se prepare para que no dia do casamento ela esteja bem bonita, para encontrar com o noivo, para que o noivo a contemple com alegria, com satisfação, não é verdade? E comparando nós, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, nós precisamos estar preparados para encontrar com o noivo naquele dia, encontrar com o Senhor Jesus e que Ele nos contemple com alegria e com satisfação, pois nos encontrar preparados. A palavra de Deus nos diz em Isaías 62:5. Olha a comparação que o profeta Isaías faz. Como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Deus vai ter a alegria, a satisfação de encontrar com a tua igreja adornada, preparada, com as vestes brancas. Amém? Nós, como a noiva de Cristo, devemos estar preparados com a nossa vida espiritual. E a vida espiritual nossa envolve jejum, envolve oração, a palavra de Deus, e mais alguns passos como obediência, fidelidade, né? E a palavra de Deus diz que aquele que é puro, purifique-se mais ainda. E aquele que é santo, santifique-se mais ainda. O escritor de Hebreus diz que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então nós precisamos nos purificar, nos santificar. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz, olha, sejais santo, porque eu sou santo. Amém? Então nós precisamos nos preparar, estar adornada, a igreja precisa estar adornada, enfeitada, preparada para encontrar com o noivo naquele dia. E a preparação do cristão, como eu acabei de dizer, é jejum, oração, propósito, a palavra de Deus, não somente a palavra de Deus está ali na estante, está em cima da mesa, mas a palavra de Deus dentro do nosso coração, é vivermos, praticarmos a palavra de Deus. Amém? Então, essa é a segunda característica, é preciso estar adornada. A terceira característica da noiva é preciso ter fidelidade. Irmãos, todos nós sabemos que se a noiva não for fiel ao noivo, o casamento não vai dar certo, porque onde não há fidelidade, há traição. E nós, como noivo de Cristo, é preciso ter fidelidade, pois Deus é fiel para conosco. Talvez alguns podem estar pensando, fidelidade em dízimo e oferta? Sim, também, mas principalmente, precisamos ser fiel a Deus, principalmente nos dias de culto. Se a noiva, no dia do casamento, se a noiva não comparecer à igreja, não vai haver casamento. Não é verdade? Nós precisamos também estar sempre nos dias de culto, estar sempre ali na igreja, orando, buscando, nos fortalecendo, nos enchendo mais da presença de Deus. Então nós precisamos ser fiel nos dias de culto. O escritor de Hebreus diz assim, olha, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, eu vejo muitos pastores, pregadores pregando sobre a volta de Cristo, e eu acredito também, porque as profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo. As palavras que Jesus disse ali, antes dele subir para o céu, antes dele ir para o Pai, ele diz lá em Mateus 24:25, o que iria acontecer quando estivesse próximo à tua volta. Eu acredito que a volta do noivo, a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. E o escritor de Hebreus diz assim, olha, quanto vezes que vai aproximando aquele dia. Irmãos, se não há fidelidade, como eu acabei de dizer, há traição. E quantas vezes nós traímos Deus? Quantas vezes trocamos Deus, às vezes
A pessoa pode estar assustando. Trair Deus como assim? Quando vamos à igreja, nós dizemos assim, eu vou na igreja buscar a presença de Deus, eu vou me fortalecer em Deus, eu vou adorar a Deus, ou seja, Deus está ali nos dias de culto, está na igreja. Então, se a pessoa deixa de ir no culto por um motivo, o outro motivo, ele está trocando aquele motivo por Deus, ou seja, ele está traindo a Deus. E quantas pessoas nos dias de culto traem a Deus ou deixam de ir no culto por causa de um jogo de futebol? Quantas pessoas deixam de ir no culto por causa de uma novela suja? Quantas pessoas deixam de ir na igreja por causa de uma festinha de família, uma festinha de amigos? Às vezes a pessoa pode dizer, a família está em primeiro lugar. Sim, a família é importante na vida da pessoa, mas será que a família é mais importante do que Deus? Mas eu fui na festinha de amigo porque a palavra diz que é amigo mais chegado que irmão. Sim, há amigos mais chegados que irmão, mas por mais que seja o melhor amigo que seja, ele não pode estar em primeiro lugar. Ele não pode estar acima de Deus. É Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus nos diz buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, é o reino de Deus em primeiro lugar. Todas as outras coisas vêm em segundo plano. É Deus em primeiro. E tem pessoas, eu já vi pessoas trocar Deus, trocar o culto por causa de uma pizza. Eu já vi pessoas dizendo, não vou ao culto hoje porque marquei uma pizza com os amigos. Ou seja, priorizou aquele momento com os amigos de comer a pizza do que ir ao culto. Irmãos, nós trocamos a Deus por tantas coisas que poderíamos fazer em outros dias que não são dias de culto. A nossa igreja, por exemplo, tem culto quarta e domingo, sobra segunda, sobra terça, sobra quinta, sexta, sábado, para nós fazer tantas coisas. Por que marcar justamente na quarta e no domingo? Amém? Como eu disse, Mateus 6,33, a palavra nos Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Nós precisamos entender, o noivo vem. Precisamos estar preparados. Jesus vai voltar e nós sabemos, nós só não sabemos o dia, mas a palavra de Deus nos diz que ele vai voltar, mas ninguém sabe o dia. Por isso a importância de nos prepararmos a cada dia. Todos os dias devemos estar preparados. Mateus 24:36 diz assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ninguém sabe aquele dia. Então a importância de nós nos preparar a cada dia, pedir Deus, pedir ao Senhor, me ajuda, me dê força, me capacite para que eu venha me preparar. Pede ajuda ao Espírito Santo, que ficou aqui para nos ajudar, e é o nosso ajudador. Espírito Santo, meu amigo, me ajuda a me preparar para encontrar com Jesus naquele dia. Amém? O quarto passo, a quarta característica de uma noiva, é preciso que a noiva seja obediente. Irmãos, eu aprendi que a desobediência é sempre mais cara do que a obediência. Enquanto a obediência gera bênção, a desobediência gera maldição e traz transtorno para a vida da pessoa. Lá em Deuteronômio 28, no capítulo 28, de 1 a 14, a palavra nos diz de as bênçãos pela obediência. E do 15 a seguir, diz a maldição pela desobediência. Isaías fala, lá no livro de Isaías, fala, se vocês me obedecerem, tereis o melhor dessa terra. Então, irmãos, a obediência, nós precisamos ser obedientes. A noiva de Cristo, nós, a igreja, precisamos ser obedientes a Deus, obediente à palavra de Deus. Amém? Quantas vezes a gente já deparou com alguma noiva, alguma pessoa que ficou noiva e ela não casou? Porque sem ela perceber, entrou ali uma maldição. E nós, como a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, precisamos ser obedientes ao nosso Pai Celestial. Talvez uma noiva ali, uma pessoa que ficou noiva e não casou, igual eu falei, talvez ali sem ela perceber, entrou uma maldição ali, talvez foi por causa de uma desobediência aos pais. E nós precisamos ser obedientes a Deus, obediente à palavra de Deus. Amém?
Precisamos, lá no livro de Hebreus 5:9 diz assim, olha que palavra maravilhosa. E sendo ele consumado, virá a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Olha só, e sendo ele consumado, virá a ser a causa da eterna salvação para todos os que obedecem. Ou seja, os que são desobedientes não alcançarão o reino de Deus, porque Jesus foi a causa da salvação, da vida eterna, mas para os obedientes. Então precisamos obedecer a Deus, a palavra, obedecer aos nossos líderes. Amém? Precisamos obedecer a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos leva à vida eterna. E Jesus é a palavra viva. Lá em João 1, Evangelho de João 1, fala que Jesus é a palavra viva quando diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Amém? E voltando a falar do texto, nós falamos aqui das 4 características de uma noiva, que é preciso a noiva estar com as vestes brancas, ser obediente, ser fiel, estar preparada, adornada. Mas voltando para aquela passagem que nós lemos no início das 10 virgens, as 10 virgens esperavam a chegada do noivo, todas as 10. Só que 5 eram prudentes e 5 loucas. E essas 10 virgens, elas representam a igreja. E o noivo representa Jesus Cristo. Então ali a parábola que Jesus conta é a igreja esperando a volta do noivo. Só que a Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 loucas. Nenhuma delas sabiam quando o noivo iria chegar. Mas as prudentes vigiaram. E elas tinham azeite contigo. Azeite quer dizer, elas tinham unção. Azeite era o combustível para manter as lâmpadas acesas, as lamparinas. Mas as loucas, elas não vigiaram. E elas não tinham azeite, ou seja, ela não tinha a unção, ela não tinha um combustível. E por isso as suas lâmpadas se apagaram. E por isso elas não estavam preparadas. E por elas não estarem preparadas, ficaram de fora. E as prudentes que estavam preparadas entraram com o noivo e ali se alegraram com o noivo. Mas as 10 prudentes estavam preparadas. Amém? Lembrando que, mais uma vez, que essa parábola se compara à igreja com o noivo que é Cristo. Amém? Nós precisamos ser como as noivas prudentes. Temos que vigiar e não deixar faltar o azeite em nossa vida, o combustível. E o combustível do cristão, mais uma vez falando, é jejum, oração e a leitura da palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Esse é o combustível do cristão. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, ele estava dizendo, sem a tua palavra eu vou estar na escuridão, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E é verdade, sem a palavra de Deus a pessoa fica sem direção, está no escuro, está em trevas. Então nós precisamos da palavra de Deus diariamente, é um alimento que nós precisamos diariamente. Amém? Quantas pessoas já foram fervorosas, já tiveram suas lâmpadas acesas, mas elas não vigiaram e hoje dificilmente oram, dificilmente vão à igreja. Outras, pior ainda, tem algumas que já foram fervorosas, já tiveram as lâmpadas acesas e infelizmente hoje as lâmpadas delas já apagaram por completo, assim como aquelas 5 virgens loucas. Nós precisamos vigiar, nós precisamos ter sempre a luz de Deus acesa em nós, nós precisamos ter as nossas lâmpadas acesa com o fogo do Espírito Santo. A nossa chama deve estar sempre acesa. Amém? Para concluir essa mensagem, não podemos deixar que a luz de Deus se apague em nossas vidas. Precisamos estar sempre com as chamas acesas dentro de nós, acesa com o fogo do Espírito Santo. Amém? E isso só é possível se estivermos conectados com a palavra de Deus. Isso só é possível se nós estivermos em comunhão com Deus através da oração. Amém? E vigiarmos sempre. Para finalizar, a palavra de Deus nos diz assim, lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8.
Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Esta a mensagem que Deus colocou no meu coração para a nossa célula desta semana, que ela possa ter falado ao teu coração. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua vida espiritual, e que o nosso amigo Espírito Santo nos ajude todos os dias, cada dia nos ajuda a nos preparar mais para encontrar com Jesus, encontrar com o noivo naquele dia. Que Deus venha nos fortalecer, amém? E que nós sejamos mais praticantes da palavra de Deus, que nós possamos viver mais a palavra de Deus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. E graças a Deus.